Fui substituído de um dia para o outro, sem aviso, sem conversa, sem explicações. Na manhã anterior, eu ainda fazia parte de tudo. Na manhã seguinte, já não fazia. A mensagem chegou cedo, curta, fria, direta. A partir de hoje, seguimos em outra direção. Só isso. Nenhuma ligação, nenhum agradecimento, nenhuma despedida. Eu fiquei parado por alguns segundos, olhando para a tela. Não senti raiva, nem choque. Senti algo diferente. Clareza. Trabalhei ali por muitos anos. Anos de constância, de responsabilidade, de resolver problemas que ninguém queria assumir. Eu acreditava que presença importava, que consistência construía respeito. Achei que isso fosse suficiente. Naquele dia, aprendi que não era. Quando cheguei ao escritório para buscar minhas coisas, ninguém sabia o que dizer. Alguns evitavam olhar, outros fingiam normalidade, mas todos sabiam. Foi então que vi quem tinha assumido meu lugar. Mais jovem, mais entusiasmado, menos experiente. Ele sorria demais, não por maldade, por nervosismo. Não senti inveja, senti curiosidade, porque percebi algo naquele instante. Não era sobre mim, era sobre velocidade, imagem, a ideia de novo. Arrumei minhas coisas em silêncio. Caixa pequena, poucos objetos. Anos de trabalho reduzidos a um espaço limitado. Enquanto caminhava pelo corredor, notei algo que nunca tinha percebido antes. Algumas pessoas me observavam, não com pena, mas com atenção, como se estivessem anotando mentalmente o que estava acontecendo. Eu não disse nada, não reclamei, não confrontei ninguém, apenas saí. E naquele silêncio, algo começou a se formar. Não fora, dentro de mim. A sensação de que aquela saída não estava sendo ignorada, ela estava sendo observada. Nos dias seguintes, as reações vieram em ondas, não oficiais, não públicas, mensagens curtas, chamadas discretas, conversas que começavam com cuidado. Soube do que aconteceu. Não esperava isso. Você está bem? Eu respondia com poucas palavras. Estou. Obrigado. Tudo certo. Nada mais. Minha calma confundia as pessoas. Elas esperavam indignação, esperavam críticas, esperavam que eu falasse mal de alguém. Eu não ofereci nada disso. Alguns colegas evitaram contato. Outros se aproximaram mais do que antes. Não para consolar, para observar. Quando algo assim acontece, as pessoas prestam atenção. Elas querem saber como você sai. Percebi que certos olhares duravam mais. Pessoas que raramente falavam comigo agora faziam perguntas abertas. O que você pretende fazer agora? Vai tirar um tempo? Já tem algo em mente? Não era curiosidade casual, era avaliação. Eu não tinha respostas prontas e não senti necessidade de inventá-las. Vou pensar. Com calma. Sem pressa. Isso parecia incomodá-los. Enquanto isso, outras pessoas começaram a se afastar. Aquelas que só se aproximam quando você ocupa um lugar útil. Quando o lugar some, elas somem também. Foi um aprendizado silencioso. Alguns dias depois, encontrei um antigo colega para um café. Ele ouviu tudo em silêncio e disse apenas: "Você saiu inteiro." Aquela frase ficou comigo, porque eu tinha visto outros saírem antes, saírem reclamando, saírem tentando se justificar, saírem queimando pontes. Eu não fiz nada disso. E isso chamou atenção, não como fraqueza, mas como controle.
Comecei a perceber algo mais profundo. Quando você não reage imediatamente, as pessoas preenchem o silêncio com as próprias interpretações. Algumas imaginam queda, outras enxergam cálculo. Eu deixei que imaginassem. Nesse período, recebi mensagens inesperadas. Pessoas de fora, contatos antigos, nomes que eu não via há anos. Nada concreto, ainda. Apenas sinais. Foi então que entendi o título daquela fase da minha vida. Eu tinha sido substituído rapidamente, mas estava sendo observado lentamente. E nem todos que observam fazem isso por curiosidade. Alguns observam para decidir se aproximar. Com o passar das semanas, o lugar que eu ocupava deixou de existir. Não oficialmente, mas na prática. Projetos seguiram sem mim. Decisões foram tomadas rapidamente. Meu nome parou de ser mencionado, como se eu nunca tivesse estado ali. Curiosamente, isso não me incomodou. Quando você sai em silêncio, aprende rápido o quanto o cargo era maior do que a pessoa. Enquanto isso, as mensagens continuavam, agora mais diretas. Você toparia conversar? Tenho algo em mente. Não é oficial, mas gostaria de ouvir você. Não eram promessas, eram sondagens. Percebi um padrão. Quem me procurava não falava do passado, falava de problemas atuais, de decisões difíceis, de situações que exigiam experiência. Elas não queriam novidade, queriam estabilidade. Foi então que entendi quem estava realmente observando. Não eram os que celebraram minha saída, nem os que ocuparam meu lugar. Eram os que sabiam o que tinha sido perdido. Um deles foi direto. Quando você saiu sem fazer barulho, eu prestei atenção, disse. Porque quem sai assim normalmente sabe mais do que está mostrando. Aquela frase confirmou algo. Meu silêncio tinha falado mais alto do que qualquer defesa. Enquanto o novo ocupante tentava se provar, eu observava de fora. Não com satisfação, com distância. Algumas coisas precisam de tempo para revelar o que realmente são. Também notei quem não voltou a falar comigo. Pessoas que só se aproximam quando você está visível. Quando a visibilidade some, o interesse some junto. Foi um filtro natural. Nesse período, eu não corri atrás de nada, não anunciei planos, não me posicionei, eu deixei o espaço agir. E o espaço devolveu algo valioso, clareza, sobre quem respeita a pessoa e quem respeita apenas o cargo. Eu não tinha sido substituído porque era irrelevante, eu tinha sido substituído porque era estável demais para um lugar que buscava pressa. E essa constatação mudou completamente a forma como eu via aquela saída. Eu não tinha perdido um lugar, eu tinha sido liberado para outro. Por muito tempo, eu acreditei que ser substituído significava ser descartável, que sair sem despedidas era sinal de fracasso. Eu estava errado. Ser substituído de um dia para o outro não revelou quem eu era. Revelou o lugar em que eu estava. Um lugar que confundia movimento com progresso, novidade com valor. Quando eu saí em silêncio, muitos acharam que eu tinha perdido. Mas alguns poucos entenderam. Entenderam porque observaram sem pressa. Aprendi algo importante nesse período. Nem todos que assistem estão torcendo contra você. Alguns assistem para decidir se confiam. O silêncio não protege apenas a dignidade. Ele seleciona o público. Quem precisa de explicações nunca esteve interessado na pessoa. Quem observa com atenção
entende sem palavras. Eu não precisei anunciar o que viria depois. Não precisei provar que ainda era relevante. Quem precisava saber, já sabia. Ser substituído rapidamente me mostrou algo que eu não via antes. O valor real de alguém aparece mais na saída do que na permanência. Hoje, quando penso naquele dia, não sinto ressentimento, sinto gratidão, porque, ao ser substituído, aprendi quem realmente estava olhando, e isso vale mais do que qualquer cargo. Eu fui substituído de um dia para o outro, e nesse silêncio descobri algo essencial. Algumas portas se fecham rápido para que outras, mais certas, possam ser abertas com calma.